Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância da vacinação contra a poliomielite em crianças de até 5 anos. Ele lembrou que a meta é vacinar 95% desse público. A polio foi erradicada no Brasil há quase 30 anos. Mas, com a queda na cobertura vacinal, o país corre o risco de ver a volta da doença, conhecida antigamente como paralisia infantil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou que a vacina contra a poliomielite é um dever dos pais e um direito das crianças. A campanha contra a polio, que iria até o dia 30 de setembro, foi prorrogada em vários estados porque não foi alcançada a meta. Até o momento, o Brasil conseguiu vacinar cerca de 62% desse público. A cobertura vacinal está baixa e nós precisamos fazer com que essas coberturas elas sejam recobradas. A meta é vacinar 95% das nossas crianças abaixo de 5 anos. Vocês sabem quantas são no Brasil? 15 milhões. Então vamos arregaçar as mangas, vamos furar a sola do sapato. Se os pais não trouxerem as crianças para a sala de vacinação, vamos buscar essas crianças com os nossos agentes comunitários de saúde, com a nossa estrutura de enfermagem. O importante é que consigamos cumprir o nosso papel. Apesar de erradicada no Brasil, a poliomielite circula principalmente na Ásia, em países como Afeganistão e Paquistão, tendo sido registrados casos neste ano em Israel e nos Estados Unidos. O risco é que o vírus seja importado de outras partes do mundo caso a população não esteja vacinada. O vírus da polio causa uma paralisia irreversível, geralmente nas pernas. E entre as pessoas acometidas pela doença, de 5% a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios. E eu falo de eleições agora. A participação dos idosos aumentou no primeiro turno das eleições de 2022. Foram mais de 1 milhão de eleitores acima dos 70 anos na comparação com o pleito de 2018. O número de pessoas acima de 70 anos que foram às urnas no dia 2 de outubro aumentou em quase 1 milhão e 100 mil, se comparado ao pleito de 2018. Historicamente, essa faixa etária do eleitorado registra a maior abstenção. Neste ano, os índices variaram de 38% a 99%, conforme o avanço da idade. Os números de ausência continuam sendo os mais altos, mas são menores do que foi registrado há 4 anos atrás. Esse maior comparecimento pode estar ligado à chamada prova de vida do INSS. Isso porque, nesse ano, pela primeira vez, a biometria da urna serviu para que os aposentados atualizassem cadastro junto ao órgão e não perdessem o benefício. A presença na votação vale como a chamada prova de vida. E agora a gente fala de tecnologia e olha só que curiosa essa notícia. Um carro voador fez seu primeiro voo público em Dubai, nos Emirados Árabes. A aeronave é elétrica e é de fabricação chinesa. O carro tem capacidade para transportar até 2 passageiros e conta com 8 hélices. O voo, não tripulado, teve duração de 90 minutos. E durante esse período foram feitos diversos técnicos de decolagem e também de aterrissagem. Segundo os idealizadores, Dubai foi escolhida para realizar o teste por ser uma cidade inovadora, aliás, a mais inovadora do mundo. A promessa é de que esse teste com o veículo sirva como base para o desenvolvimento das próximas gerações de carros voadores. E você aí, teria coragem de encarar e voar em um carro desses? Pois é, ainda falando de carro, agora só que no chão, começa a valer hoje o cadastro positivo para os motoristas. Quem se inscrever e não receber multas durante o prazo de 1 ano, 12 meses, pode ter descontos em taxas e também em serviços.
É importante lembrar que a participação do motorista no cadastro positivo não é automática. Para ser incluído, o interessado deverá fazer o cadastro na Carteira Digital de Trânsito ou no portal da Secretaria Nacional de Trânsito. A inscrição pode ser feita pelo celular. Quem foi autuado e estiver recorrendo de alguma infração somente poderá entrar no cadastro após o fim do processo. Além disso, o motorista será excluído do sistema se perder o direito de dirigir, se a CNH estiver cassada ou vencida há mais de 30 dias ou se estiver cumprindo pena por algum crime. Concluída a inscrição, o motorista que não tiver multas no prazo de 12 meses poderá ser premiado com descontos do pagamento de tarifas como pedágio e serviços como estacionamento e o seguro de automóveis. As empresas que quiserem premiar a boa conduta dos motoristas terão um reconhecimento do governo federal através do selo Parceiro Bom Condutor, que pode ser utilizado em campanhas e ações promocionais. E eu falo agora do conflito no leste europeu. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta quinta-feira que a Ucrânia tem apenas 10% do que precisa para a defesa aérea do país e fez um apelo por ajuda dos países do Ocidente. Segundo o governo ucraniano, nesta quinta-feira, 3 drones kamikazes foram lançados nos arredores de Kiev. A aeronave não tripulada de fabricação iraniana e que se destrói ao ser lançada contra seus alvos tem sido utilizada pela Rússia nas últimas semanas como forma de resistir à contraofensiva da Ucrânia para recuperar seus territórios. Segundo Kiev, os drones pertenciam ao governo do Irã, que, no entanto, nega ter fornecido armamento a Moscou. Os drones foram lançados sobre Makariv, que fica a cerca de 50 quilômetros a oeste da capital ucraniana. As autoridades da cidade afirmaram que as aeronaves atingiram instalações críticas de infraestrutura. E em Mykolaiv, um prédio residencial foi bombardeado, provocando a morte de 2 pessoas. E moradores da região de Ternopil, no oeste do país, também relataram explosões. E voltando para o Brasil, as cataratas do Iguaçu, que ficam na fronteira entre o Brasil e a Argentina, registraram, olha só, uma vazão de água quase 10 vezes maior do que o normal. Por conta disso, várias passarelas turísticas tiveram que ser fechadas. A vazão das cataratas chegou na noite desta quarta-feira a 14,5 milhões de litros de água por segundo. Isso ocorre após fortes chuvas registradas no estado do Paraná, destacou Wemerson Augusto, coordenador de comunicação do parque. A vazão, considerada normal, é de 1,5 milhão de litros por segundo. Devido ao aumento da vazão do rio Iguaçu, passarelas que ficam no lado argentino já haviam sido fechadas na terça-feira. Wemerson Augusto afirmou que esse fenômeno não é comum no mês de outubro. A vazão registrada nesta quarta-feira nas cataratas é a maior desde junho de 2014, quando foram reportados 47 milhões de litros de água por segundo. Olha, e por falar em turismo, uma boa notícia agora. A expectativa de crescimento do turismo no Brasil foi revisada para cima neste ano. E a tendência é de retomada para atender a demanda reprimida por causa da pandemia. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revisou de 3,5% para 4,3% a expectativa de crescimento do turismo no país em relação ao ano passado. Isso por conta da demanda reprimida dos viajantes nos últimos anos. A previsão é que o turismo brasileiro restabeleça o nível de ocupação de antes da pandemia a partir do início do período de contratações para a próxima alta temporada, encerrando 2022 com 319 mil postos de trabalho criados. Já o Conselho Mundial de Viagens e Turismo espera que o setor gere 5,5 milhões de novos empregos na América Latina nos próximos 10 anos, sendo os perfis digitais os com maior demanda. O foco no cliente, a criatividade e a inovação devem ser fatores mais relevantes para quem deseja trabalhar no setor de turismo nos próximos anos. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!